Hoje nós tivemos mais um avanço para a resolução do caso Marielle Franco, com novas prisões sendo decretadas. E fica a sensação muito negativa que a saída do Bolsonaro da presidência da República destravou as operações e agora as investigações andam em ritmo mais acelerado. Essa percepção é culpa do próprio Bolsonaro, que deveria ser o mais interessado pela resolução rápida do caso, já que o nome dele sempre esteve envolvido com todos os suspeitos. Mas Bolsonaro sempre atuou na defensiva. E a pergunta que fica é, por quê? Por que Bolsonaro sempre ficou na defensiva? Para se proteger? Ou para proteger potenciais aliados? Essa fica a dúvida. Coloque nos comentários. Por que Bolsonaro sempre atuou na defensiva no caso Marielle Franco? E você tem a percepção que a saída dele da presidência acelerou o caso? Deixa o seu like se você concorda comigo que o Bolsonaro errou na postura dele na condução do caso Marielle. Claro, se inscreva no canal. O envolvimento do Bolsonaro, pessoal, ele sempre foi muito grande nesse caso, porque o nome dele sempre esteve associado com todos os suspeitos do caso Marielle Franco. Todos eles. O primeiro suspeito foi o Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, miliciano que perdeu a sua vida em uma operação policial em 2020 na Bahia, que era praticamente sócio do Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas. A esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega trabalhavam para o Flávio Bolsonaro. E duas contas abastecidas com o dinheiro das rachadinhas pelo Fabrício Queiroz eram administradas pelo Adriano da Nóbrega. Depois o nome de Adriano acabou sendo escanteado. E agora Rony Lessa é o principal acusado de ter efetuado os disparos. Rony Lessa era vizinho de Bolsonaro. Na hora que houve, no dia do caso, os suspeitos entraram no condomínio de Bolsonaro achando, e o porteiro achava que eles iam até o prédio do Bolsonaro, ao apartamento do Bolsonaro. E o Rony Lessa, em 2009, foi ajudado pelo Bolsonaro a conseguir uma prótese por conta ali de uma operação, de um serviço que deu errado, e aí, durante uma operação policial, e ele teve a ajuda do Bolsonaro. E agora nós temos uma nova operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa operação prendeu um bombeiro no Rio de Janeiro que é suspeito, né, de ser o dono do carro que o Rony Lessa escondeu o armamento. E depois, outros 7 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e na região metropolitana também foram expedidos. Então é uma operação que foi bastante ampla, né? Em conjunto da Polícia Federal com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então houve uma interferência do Poder Executivo Nacional para que essa operação pudesse sair. E aí que fica a sensação que com a queda do Bolsonaro da presidência da República, esse caso da Marielle Franco foi destravado e está avançando. Pode ser somente uma percepção, porque agora é falado mais, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, fala desse caso, as operações estão andando, mas pode ser que tudo esteja simplesmente indo no ritmo burocrático convencional. Mas, pelo menos, eu tenho essa sensação que a saída do Bolsonaro destravou o caso. E é claro que é uma situação muito ruim para o próprio Bolsonaro, porque ele parece, ou passa a sensação, passa a imagem, que ele estava tentando obstruir o avanço das investigações. E aí a pergunta que fica é, por que ele atuava dessa forma? Ele sempre atuou na defensiva no caso Marielle Franco, sempre. Mas por que ele atuava assim? O Flávio Dino, pessoal, em fevereiro, ele corroborou ainda mais com essa percepção. Porque o Flávio Dino, em fevereiro, logo depois dele ter assumido o Ministério da Justiça, ele falou o seguinte, nós vamos avançar com o caso Marielle Franco. Nós vamos colocar a Polícia Federal para atuar em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. E assim nós vamos dar uma maior celeridade ao caso. É importante lembrar que em 2019, no longínquo 2019, já tem aí 4 anos, 2019 foi um ano muito bom para mim, pelo menos. Em 2019, houve um inquérito que concluiu que agentes policiais estavam atuando dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro para atrapalhar o avanço das investigações no caso Marielle Franco. Então, tem pessoas, ou pelo menos havia pessoas que estavam tentando obstruir o avanço das investigações dentro do Ministério Público. Muito, muito estranho. Até hoje, pessoal, nós temos algumas dúvidas com relação a esse caso. 2 dúvidas principais.
quem é o mandante do caso e a motivação para que Marielle Franco, para que tirassem a vida de Marielle Franco. Então vamos tomar cuidado aqui com as expressões. Até o momento, nós temos duas pessoas que foram presas. Agora nós temos esse bombeiro que também foi preso, mas nós temos o Rony Lessa e também o Elcio de Queiroz. Foram os únicos detidos até o momento da operação. Por que mais pessoas não foram detidas? Será que houve uma obstrução por parte da própria Polícia Federal? Por parte do governo Bolsonaro? Pelo Ministério Público do Rio de Janeiro? A gente não sabe. E enquanto nós não temos o nome do mandante, a resolução do caso não é finalizada, a dúvida fica em torno de todo mundo. O mandante do caso era algum aliado do Bolsonaro? No caso, o Adriano da Nóbrega? Era o próprio Adriano da Nóbrega? O nome dele foi descartado. Foi o Rony Lessa? Qual foi a motivação? Ninguém sabe. Então essa é uma situação muito ruim, como nós estamos falando, para o próprio presidente Bolsonaro, ou ex-presidente Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o primeiro suspeito, eu falei errado, não foi o Adriano da Nóbrega. O primeiro suspeito foi o Marcelo Siciliano. Quem que é esse Marcelo Siciliano? Era um vereador. E como que ele se liga ao Bolsonaro? Ora, lembra do caso da falsificação dos imunizantes do Bolsonaro, que levou à prisão do Mauro Cid? Então, os dados foram falsificados pela Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, que é uma cidade no Rio de Janeiro. Quem fez a relação, o intermédio da equipe do Bolsonaro para falsificar os dados com a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias foi o Marcelo Siciliano. O Marcelo Siciliano foi o primeiro suspeito, mas logo depois o nome dele foi descartado porque, segundo as informações da polícia, das investigações na época, o nome dele foi uma pista falsa para atrapalhar as investigações. Será mesmo? Não temos um mandante? A Polícia Federal ou o Ministério Público sempre andarem em ritmo lento, o nome do Bolsonaro está sempre envolvido nessa história. Foi um erro do Bolsonaro a forma como ele conduziu. Claro, porque se você tem sempre o seu nome pairando, né, com todos os envolvidos, todos os suspeitos, todos os envolvidos até agora, suspeitos envolvidos, têm relação com o Bolsonaro. Todos eles. Não sei se o bombeiro que foi preso hoje tem, porque ele cedeu o carro ao Rony, mas o Rony Lessa tinha. Se eu tô com o meu nome pairando na boca do sapo, o que eu mais quero é que o caso tenha resolução rápida. Chega, vamos resolver essa história, vamos acabar com esse imbróglio, porque eu não tenho nada a ver com Marielle Franco. Mas o Bolsonaro não fez isso. A todo momento ele desmerecia o caso, a todo momento ele atuava com a própria postura dele para obstruir o caso e o nome dele foi ficando cada vez mais envolvido, por culpa dele e da postura defensiva. Ele deveria ter colocado a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, vamos resolver esse caso o mais rápido possível. E teria acabado com isso em 6 meses, mas ele não fez. E aí o que está acontecendo? Depois do caso ter passado vários anos, provas foram destruídas, o Adriano da Nóbrega perdeu a vida. E por culpa do próprio Bolsonaro, o nome dele sempre está aí e a Marielle Franco continua como um fantasma para o Bolsonaro. Sempre que há alguma notícia de Marielle Franco, o nome do Bolsonaro fica associado, como nós estamos fazendo esse vídeo aqui, mais uma vez, porque há uma associação clara e direta de Bolsonaro com o caso. Não estou dizendo que ele é o mandante. Claro, tem que ficar muito claro. E não há... Claro, tem que ficar muito claro, né? Perdão. E não há ainda imputações relacionadas a Bolsonaro sobre isso. Mas que há esse envolvimento com o caso é inegável.